Vamos a um dos assuntos mais destacados hoje no noticiário brasileiro. A operação da Polícia Federal, que foi deflagrada nesta quarta-feira contra a deputada Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti, perdoem, pronunciei errado o nome, Delgatti com 2 T's. Trouxe à tona novamente a investida de Jair Bolsonaro contra urnas eletrônicas. A operação trouxe isso de volta às manchetes. Reportagem de Marina Demori. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a realização de busca e apreensão contra a deputada federal Carla Zambelli, além da quebra de seu sigilo bancário entre junho de 2022 e junho de 2023. Zambelli é suspeita de orquestrar a invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça e a inserção de documentos e alvarás de solturas falsos no Banco Nacional de Mandados de Prisão em janeiro desse ano. O objetivo da trama, segundo a Polícia Federal, seria expandir a narrativa fraudulenta contra o processo eleitoral brasileiro, contribuindo para a disseminação de notícias falsas sobre ministros do STF e do TSE e sobre o sistema de votação no Brasil. Na mesma operação, foi preso o hacker Walter Delgatti, responsável por invadir telefones de integrantes da Operação Lava Jato. Em depoimento à Polícia Federal, Delgatti admitiu a participação no caso e assumiu a responsabilidade por inserir um falso mandado de prisão em nome de Alexandre de Moraes no sistema. Segundo ele, a ordem teria partido de Zambelli. A PF diz que o hacker recebeu depósitos de pessoas ligadas a Zambelli para executar o serviço. A deputada nega as acusações. Eu pagaria R$3 mil para poder me arriscar dessa forma, para fazer uma brincadeira de mau gosto? Porque essa questão do CNJ foi só uma brincadeira de mau gosto. Eu sou uma deputada séria, eu sei do que é certo e o que é errado, e eu acho que eu não participaria de uma piada de mau gosto com Alexandre de Moraes. Delgatti afirmou ainda que, em reunião ocorrida no ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro o questionou sobre a possibilidade de invadir as urnas eletrônicas. Zambelli negou o envolvimento de Bolsonaro no caso e disse que há uma tentativa de envolver o ex-presidente nas investigações contra ela. Ele foi conhecer o presidente Bolsonaro porque disse ele que teria muitas informações sobre tecnologia. A conversa foi privada, mas a pergunta que o presidente fez foi se as urnas eram confiáveis, e ele respondeu que nenhum sistema tecnológico é confiável. A partir dali, não houve mais qualquer contato com o presidente Bolsonaro. Segundo apurou a CNN, Bolsonaro disse a seus advogados que ficou em silêncio durante toda a reunião que teve com o hacker. Daniel Rittner, a gente vai entrar nos detalhes da operação, mas eu gostaria de começar a nossa análise desse episódio de hoje, não é de hoje, mas foi trazido hoje à tona, com uma apreciação mais geral. O que nós temos ali? Vamos desfulanizar, tá? Nós temos uma parlamentar muito próxima ao chefe do Executivo, muito empenhada, inclusive, em estar próximo e defender o chefe do Executivo, que digamos, confirmarem os dados da investigação, gostaria de fazer esse disclaimer aqui. Se forem confirmados os dados da investigação, esta parlamentar próxima ao presidente leva a ele um delinquente. O que esse hacker faz é delinquência, tem outro nome isso daí. E com o presidente teria sido estabelecida a seguinte conversa: você pode delinquir por mim? O que isso diz sobre o que estava acontecendo lá dentro? Isso foi feito dentro do palácio? Ora, William, isso só corrobora a narrativa, maldita palavra, tentei fugir dela, mas a uso novamente, de que houve um movimento consistente e reiterado de descredibilização das urnas eletrônicas manifestada em diversas ocasiões, desde a apresentação de uma PEC para pedir a volta do voto impresso, desde conversas com um argentino que tentava levantar suspeitas sobre a votação no sistema eletrônico, desde a reunião no Palácio da Alvorada com representantes diplomáticos de outros países para colocar em xeque esse sistema de votação, ou seja,
tudo para levantar suspeitas em torno da votação eletrônica, de colocar uma nuvem de fumaça ali em torno de uma possível derrota e, assim, questionar a própria legitimidade da escolha democrática feita pelos eleitores brasileiros. Isso aumenta ainda mais o nível de desconfiança que ronda Jair Bolsonaro nos diversos processos que ele responde. Renata, quem evidentemente ganha uma presença ainda mais forte, ele já está tocando há muito tempo o inquérito das fake news. É em torno desse inquérito que foi feita a operação hoje contra Carla Zambelli. Os detalhes que surgem hoje, por mais críticas que se tenha feito ultimamente, muitas delas fortes, vêm de operadores do campo do direito, sobretudo da academia, do direito constitucional, contestando algumas das medidas tomadas por Alexandre de Moraes. Agora, com o envolvimento de delinquentes diretamente nisso, como é que fica? Aumenta, bem, primeiro ponto é que sim, né? Sempre ele, né? Existe aí casos muito emblemáticos, uma onipresença do poder decisório de Alexandre de Moraes. Nesse caso específico, William, ele não é o único, né? Porque o governo passado foi muito pródigo em protagonizar problemas para si mesmo. Bolsonaro, especialmente, em ser ali um complicador serial de situações que hoje cobram uma fatura. Quando houve essa reunião, ela foi do hacker, né, aproximação do hacker com Bolsonaro, reunião no PL, todo esse debate, isso já havia sido muito ruidoso naquele momento e deixou um caminho de apuração muito evidente. Não se poderia, naquele momento, né, não se antevia que haveria uma operação para se hackear o CNJ, plantar decisão contra Alexandre de Moraes. Não dava para se antecipar isso, mas já era quase um alvo que se colocava nesse grupo no entorno de Bolsonaro por essa ligação que se buscou ter com o hacker. Como você muito bem colocou, com alguém que já estava na mira da justiça, com alguém que já era comprovadamente um criminoso. Então, a permissão de Bolsonaro e do entorno de Bolsonaro em se colocar em proximidade com o hacker era um prenúncio de que algum tipo de embaraço poderia acontecer. Aí agora a gente está vendo todos os detalhes. Agora eu quero, para te devolver, chamar a atenção para algo que o hacker fala, a defesa dele enfatiza e que me parece extremamente embaraçoso para o governo passado, que é aquela colaboração dele com o Ministério da Defesa, inclusive, né, numa suposta elaboração do roteiro de perguntas que seriam enviadas para a Justiça Eleitoral. Naquela ocasião a gente falou muito sobre um conteúdo um pouco raso dos questionamentos que eram enviados ao TSE e agora ainda tem esse elemento de que, além de raso, os militares eventualmente contaram com a contribuição do hacker. Caio. William, um cargo desse, né, presidente da República, aparece gente de tudo quanto é tipo, com sugestão de tudo quanto é tipo. Não foi privilégio só do Bolsonaro, muito embora, ao longo dos 4 anos do Bolsonaro, temos inúmeros exemplos e na reta final, né, da eleição, né, o que o próprio bunker bolsonarista atribui a responsabilidade de derrota, nomina a Carla Zambelli e o Roberto Jefferson pelo episódio lá do Rio de Janeiro das armas. O que está bem claro, o que esse episódio mostra é que sim, chega-se ali um cerco cada vez maior, um pouco óbvio que eu estou dizendo, mas esse cerco avançando, ele não para, né, contra aliados ou antigos aliados do Bolsonaro, né? O Lula, quando atravessou a Lava Jato, atravessou com um grau de fidelidade, se a gente comparar, muito alto, né? Se a gente pensar, quem entregou o Lula, quem fez uma delação contra o Lula foi o Palocci, que está negociando agora para rever os termos dessa delação. Até aqui, é pouco tempo, né? 6 meses de um cerco mesmo, né? Ou uma prestação de contas, a gente pode chamar como quiser, mas está claro que Alexandre de Moraes, o sistema de justiça, comandado pelo Ministério da Justiça do governo Lula, está
cercando quem era de dentro ali da cozinha. Hoje, antes de entrar no estúdio um pouco mais cedo, eu conversei com a Carla Zambelli. Ela disse que não vou entregar, não tenho que entregar do presidente. Agora, vai para dentro de uma prisão. Mauro Cid, ajudante de ordem, está preso há 90 dias, numa prisão preventiva, né, que tem sido questionada também juridicamente, mas está lá preso. Sabe tudo do presidente. Ficou 4 anos com o presidente. Carla Zambelli sabe muito do presidente da direita conservadora, da extrema-direita brasileira. Então, isso em algum momento, os sinais são todos de que não vai estourar, mas tem muita coisa ali que em algum momento alguém vai abrir. Se o Palocci abriu, poxa, né? Toda uma história no Partido dos Trabalhadores, abriu contra o Lula, não vai ter ninguém aqui nesse campo que pode abrir alguma coisa? Bom, mas isso aí a gente vai ter que esperar ver se acontece. Agora, o que o episódio nos traz, Daniel, se a gente considerar os 4 anos de mandato de Jair Bolsonaro, aparentemente, né? Eu não posso afirmar isso categoricamente, mas as aparências sugerem uma opção preferencial pela maluquice. A gente pensa nos charlatães que iam lá dar palpite sobre remédio para combater a Covid. A gente pensa nos charlatães que iam dar palpite sobre política externa, particularmente ligações com partidos de extrema-direita nos mais variados países. A gente fica pensando no tipo de influência que um ajudante de ordens, que é isso que o Mauro Cid era, tem sobre decisões presidenciais e como que ele se mete nos negócios pessoais da família. E a gente chega agora, de novo, eu gostaria de deixar claro, confirmados forem os dados da investigação, que o presidente se reúne com um delinquente para imaginar como delinquir contra as urnas eletrônicas, isso me parece puxar um fio de uma meada que mostra um método, o método preferencial pela maluquice. E pela baixa institucionalidade, né? E pela confusão entre o público e o privado. E veja, William, que toda essa notícia e a operação da Polícia Federal e o encontro entre Bolsonaro e Walter Delgatti chega no momento em que a defesa de Jair Bolsonaro já avisa que vai protocolar na próxima segunda-feira um recurso no TSE contra a decisão que o tornou inelegível por 8 anos. Aí a gente teve aquela grande discussão se outros elementos para além da reunião com diplomatas estrangeiros no Palácio da Alvorada deveria ser considerada para a inelegibilidade. E, pelo menos, o relator Benedito Gonçalves votou que sim, que deveria trazer esses elementos. Ora, mais um elemento que nós temos hoje sobre essa conversa alegada, né, pelas informações da Polícia Federal, de que Bolsonaro conversou e recorreu, pelo menos foi curioso, a respeito da possibilidade de invasão das urnas eletrônicas por um hacker. Renata, por último, brevemente, que está acabando o nosso tempo, a personagem hoje central desse noticiário foi a deputada Carla Zambelli. Que perigo ela corre dentro do Congresso? Grande. Se o hacker entregar tudo o que ele tem, que ele diz ter, né, na verdade, né, não que ele tem, que ele diz ter, sim, é um risco grande para a deputada. Pelo quê? Porque ela já vinha sofrendo um processo, vou colocar, de distanciamento por parte do próprio bolsonarismo. Ela não é benquista com os aliados do governo por razões óbvias, não é uma deputada que tem ali uma desenvoltura, né, um grupo político, ela teria guarida nesse núcleo do bolsonarismo, mas mesmo dentro desse núcleo do bolsonarismo tem ali muita gente com reservas. Obrigado, Renata. E obrigado a você, Caio. Eu sei que agora você está no próximo bloco internacional. Renata Sim. E o Daniel estão nele. Você teremos o prazer de ver aqui de novo amanhã. Tá bem. Obrigado, boa noite.